chamado pela graça, a jornada sagrada do apóstolo Paulo. Hoje eu te convido a caminhar por uma estrada antiga, por onde passos de um homem transformado pela luz ecoam até hoje. Esta é uma narrativa devocional sobre fé, sobre redenção, sobre um chamado que veio do céu para alcançar toda a terra. Essa é a história de Paulo, o apóstolo da graça. Respire fundo. A jornada começa agora. Antes da luz havia zelo, um zelo que queimava com o fogo da tradição, moldado nas sinagogas de Jerusalém, sob os olhos atentos de Gamaliel. Saulo era fariseu dos fariseus, justo aos olhos da lei, mas cego à graça que descia do céu. Na estrada para Damasco, não foi apenas um homem que caiu por terra. Foi um coração que se despedaçou diante da glória do Filho de Deus. Aquela luz não apenas o cegou, ela o revelou. Revelou a pobreza de sua justiça própria e o poder irresistível do amor que salva. No silêncio de sua cegueira, Saulo enxergou pela primeira vez. E ao ouvir, Saulo, Saulo, por que me persegues? O perseguidor tornou-se perseguido pelo amor. Ali nasceu Paulo, o vaso escolhido, o apóstolo dos gentios, aquele que trocaria o prestígio pelo sofrimento e a letra pela vida. Porque toda jornada verdadeira com Deus começa no chão, onde caímos para sermos levantados pela graça. E o céu não esquece os que se rendem com lágrimas. Paulo não apenas mudou de nome, mudou de destino. Sua alma foi marcada com um chamado eterno: pregar o Evangelho àqueles que o mundo considerava indignos. Deus pegou o perseguidor e o transformou em profeta, fez da ruína um renascimento. Ele seria voz entre os povos, ecoando nas praças, sinagogas e prisões, mesmo quando os grilhões tentassem calá-lo. O chamado de Paulo não foi uma escolha cômoda, mas um envio ardente. Ele não foi convidado a pregar sobre conforto, mas sobre cruz. Suas palavras seriam semente e espada, despertando multidões e provocando perseguições. Mas o que ardia em seu peito era maior que o medo, mais profundo que as correntes. Porque quando Deus chama, ele não apenas envia, ele capacita. Paulo carregava consigo uma convicção tão poderosa que nenhuma prisão poderia apagar. Seu chamado era um eco do próprio Cristo: ide por todo o mundo. E ele foi, com os pés feridos, o rosto abatido e o coração incendiado de fé. Paulo compreendeu, como poucos, o mistério da graça. Ele, que antes confiava em sua linhagem e obras, agora dizia: pela graça sou o que sou. A graça não apenas o salvou, ela o sustentava. Nos dias de luta, quando o corpo fraquejava e a alma chorava, ele ouvia do Senhor: a minha graça te basta. E de fato, bastava. Bastava para escrever cartas em meio à dor, para louvar enquanto sangrava, para amar aqueles que o abandonavam. A graça o ensinou a viver contente em toda e qualquer situação. Ela o fez ver beleza na fraqueza, glória no espinho, força no quebrantamento. Quantos hoje tentam conquistar o favor de Deus por esforço, quando o trono da graça está aberto aos quebrantados? Paulo sabia: o que começou na estrada de Damasco era obra do céu, não de homens. A graça o ergueu e ele nunca mais voltou atrás. Ser chamado é também ser moído. Paulo sabia disso. Em cada cidade que visitava, enfrentava rejeição, perseguição e abandono. Foi apedrejado, açoitado, naufragado, mas nunca deixou de pregar. Ele não buscava aplausos, mas almas. Sua missão era maior que o medo. Quantas vezes ele dormiu ao relento, sem pão, sem amigos, mas com o Espírito Santo como consolo. Cada cicatriz em seu corpo era um testemunho da sua fidelidade. E mesmo quando os próprios irmãos duvidavam dele, ele seguia, com olhos fixos no Autor e Consumador da fé.
O preço da missão era alto, mas o amor que o chamara era mais alto ainda. E quem ama verdadeiramente não foge do preço. Abraça a cruz com lágrimas e esperança, porque Paulo sabia: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória por vir. Enquanto o mundo tentava silenciar Paulo com grilhões, Deus usava as prisões como salas de escrita sagrada. Foi acorrentado que ele escreveu liberdade. Foi na solidão que ele ensinou comunhão. Das celas saíram cartas que ecoam até hoje nas igrejas do mundo inteiro. A prisão não apagou sua voz, a fortaleceu. Seus escritos revelam um homem que via o invisível, que tocava o eterno, mesmo entre as paredes frias. E ali, entre grades e vigilantes, ele ensinava sobre alegria, contentamento e unidade. Porque a palavra de Deus não está algemada. Quantos hoje desistem ao primeiro obstáculo, enquanto Paulo adorava no cárcere? Ele nos lembra: o Espírito sopra onde quer, mesmo entre muralhas. Porque quando a alma está livre, nem a prisão pode impedir o céu de falar. Entre lágrimas e orações, Paulo aprendeu o segredo do reino. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Quando clamou 3 vezes para que o espinho fosse removido, recebeu uma resposta que virou pregação: a minha graça te basta. O espinho ficou, mas a fé cresceu. Ele compreendeu que na fraqueza a força divina se aperfeiçoa, que quando tudo em nós se cala, o céu começa a falar. Paulo não escondia suas dores, não maquiava suas angústias. Ele as apresentava como troféus da graça, como marcas de quem caminha com Cristo nas veredas estreitas da fé. Na sua fraqueza, ele encontrava um tipo de poder que não vinha dos homens, mas do alto. Uma unção que nasce no quebrantamento, uma autoridade que brota da entrega. Suas cicatrizes falavam mais alto do que seus títulos, e sua dependência de Deus era seu maior recurso. A força de Paulo não estava em sua eloquência, mas em sua rendição. Ele nos ensinou que a fé verdadeira não foge da dor, mas a atravessa com os olhos fitos no céu. Mais que doutrina, Paulo pregava o amor. Um amor que perdoa ofensas, que serve ao próximo, que não se gloria no próprio saber. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, dizia ele, sem amor nada seria. Para ele, o amor era o elo perfeito, o dom maior. Em meio a disputas e divisões nas igrejas, Paulo chamava a unidade. Exortava com firmeza, mas sempre com ternura. Chorava pelos que se perdiam, alegrava-se pelos que permaneciam firmes. Seu ministério era alimentado por uma chama que ardia por dentro, o amor de Cristo que o constrangia. Ele amava com paixão pastoral, com zelo missionário, com compaixão de pai espiritual. Era capaz de enfrentar o mundo, desde que uma alma se voltasse para o Salvador. Seu amor era prático, manifestado em suas viagens, cartas, jejuns e orações incessantes. Paulo nos mostrou que não há ministério verdadeiro sem amor. Que o poder de Deus flui com mais liberdade onde há um coração disposto a amar, servir e se doar. A caminhada de Paulo não foi marcada pela rapidez, mas pela constância. Ele não correu para ser o primeiro, mas para ser fiel até o fim. E no fim de sua carreira, não clamou por livramento, mas declarou com firmeza: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não foram as vitórias públicas que o definiram, mas a persistência nas lutas silenciosas, a fidelidade quando ninguém aplaudia, o compromisso com a verdade mesmo quando ela custava caro. Paulo entendia que a glória eterna é concedida àqueles que não desistem na metade do caminho. Ele perseverou, porque via além do presente. Seus olhos estavam na coroa incorruptível, no encontro com o justo juiz, no abraço do Mestre. A eternidade era sua bússola e a esperança era seu combustível. Por isso, mesmo em lágrimas,
ele continuava a semear. Que também nós aprendamos a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Que, como Paulo, possamos terminar não apenas cansados, mas inteiros e com a fé preservada. Mais do que palavras, Paulo deixou um legado de fé vivida. Suas cartas ainda inflamam corações, seus conselhos ainda curam igrejas, sua vida ainda inspira ministérios. Ele não buscou deixar monumentos, mas marcas no espírito daqueles que vieram depois dele. Seu legado é um chamado à maturidade, ao equilíbrio entre o zelo e o amor, a vida no espírito e não na carne. Paulo nos ensinou que o Evangelho é poder de Deus, não apenas teoria, mas transformação. Ele plantou igrejas, formou líderes, combateu heresias, mas, sobretudo, ensinou a andar com Deus em todo o tempo. Ele não foi apenas um apóstolo, foi um pai espiritual. Um exemplo de entrega, de renúncia e de discernimento. Seu legado é eterno porque foi escrito com o sangue do testemunho e a tinta da obediência. E hoje, cada vez que lemos Romanos, Efésios, Filipenses ou Timóteo, é como se sua voz ecoasse do passado dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nas sombras da prisão, Paulo escreveu suas últimas palavras. Não com desespero, mas com esperança. Não com medo, mas com fé. Em sua última carta a Timóteo, vemos um homem pronto para partir, não porque desistiu, mas porque venceu ele. Fala do abandono de muitos, da frieza de alguns, mas também da fidelidade do Senhor que esteve ao seu lado. Ele sabia que o tempo de sua partida estava próximo, e mesmo assim, sua mente estava no reino e seu coração na eternidade. Não pediu vingança, mas que as Escrituras fossem pregadas. Não reclamou da solidão, mas expressou carinho. Ele partiu como viveu, amando, ensinando e servindo. Sua última carta foi um testamento de fé, coragem e esperança. Paulo nos ensinou a viver bem, mas também a morrer em paz, sabendo que a vida não termina com a morte, mas com a eternidade gloriosa, ao lado do Rei. Senhor Deus dos exércitos, Pai das misericórdias, assim como chamaste Paulo, chama também o meu coração. Dá-me uma fé ousada, uma vida rendida, um espírito inabalável, que eu combata o bom combate, não tema as prisões nem os naufrágios. Que tua graça me baste, tua voz me guie, teu reino seja meu alvo, faz de mim um vaso escolhido, um mensageiro fiel, um servo teu, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem sobre a vida do apóstolo Paulo tocou o seu coração, se essa jornada de fé, entrega e transformação acendeu algo dentro de você, então eu quero te fazer um convite especial. Na descrição deste vídeo, há um link que pode te levar ainda mais fundo nessa caminhada. Lá você vai encontrar o nosso e-book completo sobre a vida de Paulo, escrito com base bíblica, oração e profundo zelo espiritual. Cada capítulo é um chamado à reflexão, um sopro do Espírito, uma bússola para quem deseja viver como ele, firme na fé, inabalável na missão. E não para por aí. No mesmo link, você terá acesso a diversos e-books devocionais exclusivos, criados para edificar sua fé, fortalecer sua alma e renovar suas esperanças. São devocionais diários, profundos, inspiradores, feitos para quem quer caminhar mais perto de Deus todos os dias. Clique no link na descrição e venha viver essa transformação. Que a fé de Paulo te inspire, que a palavra te fortaleça e que a presença de Deus nunca falte no teu caminho.